Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 17 e 18 do curso de Física 1. E nas aulas anteriores a gente falou do movimento retilíneo, movimento uniformemente variado, movimento uniforme, todos retilíneos. Agora a gente vai começar um novo assunto. E esse assunto é movimento circular uniforme e as grandezas angulares. A gente vai ver movimentos circulares agora. Aqui vai se juntar muito com a Física 4, em que a gente vai estudar também as forças do movimento circular. A resultante de um movimento circular é diferente, não é a mesma, não é a aceleração tangencial, e sim a força resultante é igual à aceleração centrípeta, o que dá uma força diferente. E você tem que entender que as grandezas angulares ela varia em sentido, velocidade e de sentido e intensidade, portanto, da velocidade. Estudamos até aqui a descrição dos movimentos através de grandezas escalares lineares, espaço linear, velocidade escalar linear, aceleração escalar linear, que são grandezas cujas definições já vistas estão relacionadas a medidas de comprimento. Ao iniciarmos o estudo dos movimentos em trajetórias circulares, podemos, além de grandezas lineares, utilizar as grandezas angulares, espaço angular, velocidade escalar angular e aceleração escalar angular, que são grandezas cujas definições são relacionadas à medida dos ângulos. Então, ângulos. Em uma circunferência de comprimento C e raio R, a gente tem um ângulo. O ângulo é formado por esses dois pontos, portanto, aqui tem um ângulo. Temos que o centro de circunferência C, o ângulo central, e S é o comprimento do arco de circunferência. Então, aqui é o comprimento do arco de circunferência. Aqui é como se fosse a borda da pizza, aqui é a área da pizza, mas aqui é a borda. Quanto que esse corpo percorreu no espaço linear. Então, a gente tem que ter uma diferença bem clara entre espaço linear e o espaço angular. O espaço linear desse corpo seria essa trajetória aqui, ó. Enquanto que o espaço angular seria só a variação do ângulo. Então, o ângulo pode ser expresso em grau. O ângulo central corresponde a 1/36 do ângulo de uma volta completa. Assim, uma volta completa tem 360 graus. E pode ser em radiano, o ângulo central para qual o comprimento do arco de circunferência S vale R. Então, um radiano tem o R. Então, o radiano é justamente um valor de ângulo que a gente vai estudar mais. E 1 radiano, 360 graus, é igual a 2π. 2π radianos. 180 graus é igual a 2π dividido por 2, que dá π. Então, 180 graus é π, 360 graus é 2π. E a gente faz essa variação, ok? Um ângulo de 1 radiano. Um radiano tem também uma distância e um ângulo percorrido. Então, ângulo arco, 1 radiano tem R, delta radiano tem S. Então, você tem que o espaço percorrido é o ângulo radiano vezes o raio. Então, o θ, que é o ângulo, é o espaço percorrido dividido pelo raio. Então, o ângulo θ é o espaço percorrido, o S, dividido pelo raio. Ok? Essa equação é muito importante, pois relacionando a medida de um ângulo qualquer em circunferência de A ou R com a medida do arco S, que esse ângulo determina na circunferência. Então, o ângulo é justamente o arco dividido pelo raio, ok? Sabemos que o comprimento de uma circunferência de raio R é igual a 2πr, em que π é 3,6. Então, o arco vai ser 2πr. O arco é 2πr. Por quê? Porque o comprimento de uma circunferência tem o comprimento de uma circunferência de raio R é igual a 2πr. 2π a gente já tem um valor e R depende. Então, o arco depende do raio. Se o raio for maior, o arco é maior. Se o raio for menor, o arco é menor. Então, o arco também é raio vezes o ângulo formado. Então, você tem que os dois valores são iguais, você iguala os valores, ó. Iguala os valores. O arco é 2πr. E o arco é o ângulo vezes o raio. Você iguala os dois, é 2πr igual ao ângulo vezes o raio. Você corta o raio, então que dá o ângulo é 2π radianos. O ângulo o ângulo total, o ângulo do arco total de um raio de circunferência R é igual a 2π.
Então, 2π é uma volta completa, tem 360 graus. Então, 2π é 360 graus. 180π, meia volta, é igual a π radianos. Portanto, 180 graus. Espaço angular. Considere um móvel em uma trajetória circular de raio R, como já visto anteriormente. Vamos escolher a origem do movimento no zero e orientar a trajetória para cima. Então, ele vai percorrer um arco e vai percorrer também um ângulo, vai formar um ângulo, vai percorrer um arco e ao percorrer um arco forma um ângulo. A posição do móvel ao passar pelo ponto P em um instante t pode ser denominada tanto pelo espaço linear S, o arco, quanto pelo espaço angular θ, também chamado de fase. A relação entre o espaço já foi vista, então o ângulo é igual o ângulo é igual ao espaço percorrido, portanto, o comprimento do arco. Então, o espaço percorrido é igual ao comprimento do arco, dividido justamente pelo R, que é o raio, com θ em radianos, sempre você me disse, em radianos. Então, aqui, ó, você tem que o θ é o arco, o espaço do arco percorrido dividido pelo raio. Então, isso é o espaço angular. O espaço angular é o que formou o π, é o que formou em radianos. O espaço angular é o que formou com a variação da circunferência do arco, ok? Do espaço do arco. A velocidade escalar angular. A velocidade escalar angular é o ângulo final menos o ângulo inicial. Se uma partícula em movimento circular ocupa no instante t1 o espaço angular θ1 e no instante t2 o espaço angular t2, então a variação do espaço angular é a variação do θ entre t1 e t2, o que vale que o espaço final é menos o espaço inicial. Então, portanto, da figura 5 temos que o espaço percorrido é a variação do θ vezes o r, porque o espaço percorrido do arco, o arco é igual o θ vezes o raio. Então, se a gente tem a variação do θ, a gente tem a variação do espaço, porque são diretamente proporcionais. O que dá aqui, inversamente proporcionais, espaço vezes o raio, quanto maior... Não, são diretamente proporcionais ao espaço. Então, é diretamente proporcional ao ângulo, porque quanto maior o ângulo formado, maior vai ser o espaço. E diretamente proporcional ao raio, quanto maior o raio, maior vai ser o espaço. Então, a gente tem que a velocidade angular, a velocidade média angular, a velocidade escalar angular média, a velocidade angular média é definida como a razão entre a variação do espaço angular, Δθ, dividido pelo tempo. Então, ômega m, portanto, a velocidade angular média é igual a Δθ dividido por Δt. Sabemos que a velocidade escalar linear média é dada por velocidade média igual a Δs sobre Δt. Mas ΔS é igual à variação do ângulo vezes o raio. Então, a velocidade média vai ser essa aqui, ó. Se é dTs, não é ΔS, velocidade média não é dTs, a gente passa para cá, ó. Então, a gente pega isso aqui e passa para cá. Então, a velocidade média vai ser a variação do ângulo vezes o raio dividido pelo tempo. E a variação do ângulo vezes o tempo, a variação do ângulo vezes a variação do tempo, é justamente a velocidade angular. Então, a velocidade média linear, a velocidade linear desse corpo, a velocidade aqui ó, no arco, na circunferência do arco, vai ser o ângulo, a velocidade angular vezes o raio. Ou a velocidade angular é a velocidade média dividida pelo raio. Então, você pegou aqui a velocidade média linear. A linear é a velocidade, variação do espaço, variação do arco dividido pelo tempo. E você aprendeu que a variação do espaço é a velocidade vezes o tempo. Então, você tem que... A velocidade média é a variação do ângulo vezes o tempo vezes o raio. A variação do ângulo vezes a variação do tempo é justamente a velocidade angular. Então, a velocidade média é igual a velocidade angular vezes o raio. O que dá aqui a velocidade angular, a velocidade média angular, é a velocidade média linear dividido pelo raio. Ok? Então, grave essas fórmulas. Essas fórmulas é tudo... A gente consegue fazer isso, todas essas fórmulas, se você fizer uma circunferência e dali você partir de vários fundamentos que eu estou abordando aqui. Então, se a velocidade linear... então, a velocidade linear é a velocidade linear. Se a velocidade linear a gente está falando do arco da circunferência,
vai ser justamente a velocidade angular vezes o raio, ok? Está falando de velocidade escalar e velocidade angular. Agora vamos falar de velocidade escalar instantânea. É quando a velocidade escalar instantânea é quando o tempo tende a zero, para ser mais preciso. Então, para a velocidade escalar instantânea, temos que o tempo tende a zero, se é a variação do espaço vezes o tempo, então é a variação do ângulo vezes o raio dividido pelo tempo, que dá aqui velocidade média. A velocidade linear média é ΔT sobre Δθ dividido por ΔT vezes o raio. E que dá aqui a velocidade logo, a velocidade média é igual. A velocidade escalar instantânea é igual à variação angular, portanto a velocidade angular, vezes o raio. E a velocidade angular é velocidade linear, velocidade média linear dividido pelo raio. Se a velocidade for igual à velocidade angular vezes o raio, também podemos concluir que a variação da velocidade é igual à variação do ângulo, a variação da velocidade angular vezes o raio. Se o espaço angular é expresso em radiano, o tempo é em segundos. Então, a velocidade escalar angular será expressa no SI em radianos por segundo. Isso aqui, ó, é radianos por segundo, hein? Ó, radianos por segundo. Por quê? Porque se o espaço angular é expresso em radiano e o tempo em S, então aqui, ó, radianos, que é isso aqui é em radiano, o ângulo é em radiano. Então, e pelo tempo que é em segundos, então temos radianos por segundo como a velocidade angular. O espaço angular é expresso em radianos e o segundo. O que é espaço? Espaço é o tempo inicial e o tempo final do primeiro espaço. Então, a velocidade angular é expressa em SI. Então, se você sabe a variação do espaço, do ângulo, naquela circunferência, você tem justamente a velocidade angular, que é a variação do ângulo multiplicado pelo raio. Então, a variação do ângulo pelo tempo multiplicado pelo raio, você tem a velocidade linear daquele corpo, ou a velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. Agora vamos falar de aceleração escalar angular média. Se ele tiver um movimento uniforme, circular, ele não vai ter uma velocidade, ele não vai ter uma aceleração no seu movimento. Mas, se essa velocidade inicial for menor que a velocidade final, é porque houve uma aceleração no movimento circular. Então, a gente calcula essa aceleração como a velocidade angular final menos a velocidade angular inicial. O que dá aqui θ, a aceleração média do movimento circular, é igual à variação da velocidade angular dividido pelo tempo. Então, sabemos que a velocidade média é a variação da velocidade. A aceleração média linear é igual à variação da velocidade linear dividido pelo tempo. Então, se a gente tem a variação da velocidade é igual à variação... Se a gente tem que a variação da velocidade linear é igual à variação da velocidade angular vezes o raio, a gente tem que a aceleração média... que é a variação da velocidade, é igual à variação angular vezes o raio dividido pelo tempo. Ok? Se a gente tem que a velocidade, a variação da velocidade, aqui, é igual à aceleração média vezes o tempo, a gente coloca aqui, a gente muda aqui, a aceleração da velocidade linear é igual a aceleração média vezes o tempo. A gente passa o tempo dividindo. Então, a aceleração média vai ser a aceleração angular vezes o raio dividido pelo tempo. E a aceleração angular dividido pela variação do tempo. Então, a variação da velocidade angular dividido pela variação do tempo é justamente a aceleração angular. Então, a aceleração média linear vai ser a aceleração escalar angular, vai ser. Então, a aceleração média linear é igual à aceleração escalar angular vezes o raio. Ou a aceleração escalar angular é igual à aceleração média linear dividido pelo raio. Ok? A aceleração escalar angular instantânea, o tempo tende a zero, então dá que a aceleração média
linear é igual a aceleração média angular, aceleração escalar angular, vezes o raio. Ou a aceleração escalar angular é igual a aceleração instantânea linear dividido pelo raio. A gente só tira o média, aqui é média e aqui é instantânea. A aceleração instantânea é igual a aceleração instantânea angular vezes o raio. Ou a aceleração instantânea angular é igual a aceleração instantânea linear dividido pelo raio aqui, ó. Ok? Se as velocidades escalar angular é expressa em radianos por segundo e o tempo em segundos, então a aceleração escalar angular será radianos por segundo ao quadrado. De forma geral, a grandeza linear é obtida multiplicando a grandeza angular pelo raio. Por exemplo, se você tem a grandeza linear, o espaço que ele percorreu é igual a grandeza angular, o ângulo vezes o raio. Se você quer a velocidade em metros por segundo e linear, você multiplica pela velocidade, a velocidade angular vezes o raio. Se você quer a aceleração em metros por segundo ao quadrado linear, você multiplica pela aceleração escalar angular vezes o raio. Então, se você quer passar para linear ou angular, você multiplica, ok? Pelo raio. E se quiser grandeza angular e você quer uma grandeza angular, você pega a grandeza linear e divide pelo raio. Vamos falar agora de um assunto bastante importante: período e frequência. Bom, uma pergunta que eu te faço é: o período é o tempo de uma volta. Por exemplo, se tem um corpo que faz 120 voltas em 60 segundos, quanto que é o período dele de uma volta? O período dele de uma volta é justamente 60 dividido por 120, ok? Então, que dá 1 meio. Então, vai ser 0,5 segundos para que esse corpo dê uma volta. Mas, isso é período. Escute o que eu falei. Período é o tempo de uma volta. Enquanto que frequência é o número de voltas em um segundo. Então, a gente está mudando o conceito. Ó. O tempo de uma volta é período. E o tempo de voltas que esse corpo percorre em um segundo é frequência. Então, a frequência está relacionada ao tempo, enquanto que o período está relacionado à volta. Então, número de voltas em um segundo. Eu disse que 120 voltas ele praticava em 60 segundos. 1 segundo ele pratica exatamente 120 dividido por 60, que dá 2. O inverso do período. Enquanto que o período é 1 meio, a frequência é 2 dividido por 1. 2 sobre 1. Então, o período é igual a 1 sobre a frequência. Portanto, a frequência é igual a 1 sobre o período, ou a frequência vezes o tempo dá exatamente 1. Então, escute o que eu estou falando. Período é o tempo de uma volta e a frequência é o número de voltas em segundos. A frequência se relaciona com o tempo em um segundo e o período se relaciona com a volta, quanto tempo que ele demora para fazer uma volta. Um é a divisão do outro, então o período é igual a 1 sobre a frequência, ou a frequência é igual a 1 sobre o período. E a frequência vezes o período é exatamente igual a 1, porque um é o inverso do outro. Ok? Vamos para o movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme, ele é justamente um movimento que não tem aceleração. A velocidade angular é constante. Portanto, a velocidade angular é a variação do ângulo dividido pelo tempo, ou a velocidade angular é a velocidade linear, a distância percorrida no arco dividido pelo raio. Ok? Então, você tem dois tipos de calcular a velocidade angular. A velocidade angular é a velocidade linear dividido pelo raio, ou a velocidade angular é a variação do ângulo dividido pelo tempo. Então, o movimento circular uniforme é o movimento uniforme em trajetória circular. Logo, a velocidade escalar linear instantânea é constante diferente de zero e, portanto, igual à velocidade escalar média. Então, a velocidade escalar média é igual à velocidade instantânea.
Então, a velocidade escalar média é constante. A velocidade é sempre constante e diferente de zero. Como o ângulo, a velocidade angular é igual à velocidade linear dividido pelo raio, e V e R são constantes, então a velocidade escalar angular instantânea também é constante, igual à velocidade escalar angular média. A velocidade escalar média é igual à velocidade escalar instantânea, que é a variação do ângulo dividido pelo tempo. Dessa forma, para intervalos de tempos iguais, o móvel m seu percorre espaços angulares iguais. Se o móvel no instante t0 inicia o movimento e está em um ponto de espaço θ0, o espaço angular inicial e um instante qualquer t em tal espaço, um ponto espaço angular θ, então a variação do ângulo é θ final menos o θ inicial, e a variação do tempo é θ, o tempo final menos o tempo inicial. Então dá que a velocidade angular desse corpo é igual à variação do ângulo dividido pela variação do tempo. A variação do ângulo dá o ângulo inicial menos o ângulo final, dividido pelo tempo. O tempo inicial é zero. Então dá que a velocidade angular vezes o tempo, é igual à variação do θ. Então o θ final é igual ao θ inicial mais a velocidade vezes o tempo. Isso é exatamente a função horária do ângulo. Essa é a função horária do espaço angular no movimento circular uniforme, expressa na função do primeiro grau, que o θ final é o θ inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Então, isso é mais uma forma que você tem que colocar aí. O ângulo final é igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo, ok? O θ inicial é constante e o tempo, portanto, o ângulo final está em função do tempo e da velocidade angular. Se você sabe a velocidade angular, você sabe em qual tempo aquele θ vai estar. O θ vai estar em qual tempo. Você sabe qual valor de θ vai estar em um determinado tempo se você tem a velocidade angular. Como no movimento uniforme a aceleração é constante, então no movimento circular uniforme, a aceleração angular é igual a zero. A função horária do espaço angular também poderia ser obtida tornando a função horária do espaço do movimento uniforme e dividindo por r, raio da circunferência. Então, o espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, que dá que o espaço dividido por r é igual espaço inicial dividido por r mais a velocidade dividido pelo tempo. Então, dá o θ é igual ao θ inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Se tomarmos um período do movimento circular uniforme, então ΔT é igual a t, temos tempo em que o móvel executa uma volta completa. Então, o período é quando você percorre uma volta completa. Uma volta completa é 2πr. 2π em ângulo. Então, se você faz um período 2π, então a velocidade angular vai ser 2π dividido pelo período. Mas o período é o quê? O inverso da frequência. Então, a velocidade angular é igual a 2π, que é a variação do ângulo, a máximo, 360 graus, vezes a frequência. E a gente tem que a velocidade é justamente a velocidade angular... Não, a velocidade linear é justamente a velocidade angular vezes o raio. Então, a velocidade linear é 2πf vezes o raio. Se você aumenta a frequência, você aumenta a velocidade. Se você aumenta o raio, você aumenta a velocidade. Então, e se você deixa a velocidade constante, aumenta a frequência, você diminui o raio. Então, aqueles corpos que têm raios menores têm frequência maior. E se você diminui a frequência, você aumenta o raio. Então, aqueles corpos que têm um raio muito grande têm uma frequência maior se você deixar uma velocidade constante. Ok? Aqui estão os exercícios. Um corpo em movimento circular tem frequência de 300 RPM por minuto. Se a trajetória tem 10 cm de raio, determine a frequência em hertz, o período do movimento, ou a velocidade angular, a velocidade linear. Então ele vai sempre perguntar angular e linear, ele vai querer relacionar as duas. A frequência é 300 RPM por minuto.
Então tem 300 rotações por minuto, o que dá 300 rotações a cada minuto é 60 segundos. Então 360, 5 RPMs por segundo, o que dá uma frequência de 5 Hz. Sabemos que ele quer o período e o período é o inverso da frequência. Então é 1 sobre 5 que dá o período de 0,2 segundos. Então o período é o tempo de uma volta. Então uma volta em 0,6, 0,2. E o número de voltas em um segundo é justamente 5. É o inverso. Ali é 1 sobre 5 e o outro é 5. E a velocidade angular. A velocidade angular é 2π dividido pelo período. Dividido pelo período. Então, se você tem o 2π, que é então, você tem a velocidade angular 2π dividido por 0,2. Então, a velocidade angular é 10π radianos por segundo. E você quer a velocidade linear? A velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Você tem um raio que é 10 centímetros, você tem que botar para metros, 0,1 metros. Então você tem que a velocidade linear é igual à velocidade angular, que é 10π, vezes 0,1 metros. Então você tem que a velocidade linear é π metros por segundo. 2. Um movimento em trajetória circular de raio 20 metros possui velocidade escalar linear média igual a 30 metros. Determine a velocidade escalar angular média, então ele quer a velocidade escalar angular média. Se você tem a velocidade linear e você tem um raio, você tem automaticamente a velocidade angular, porque você sabe que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Então a velocidade angular é justamente a velocidade dividida pelo raio, o que dá que a velocidade angular é 1,5 radianos por segundo. Então, o ângulo descrito em 3 segundos. Se você tem a velocidade angular, você tem a variação do ângulo dividido pelo tempo. Então, a variação do ângulo vai ser a velocidade angular vezes o tempo. Se você tem a velocidade angular, que é 1,6, e você tem o tempo, que é 3, então você tem a variação do ângulo. A variação do ângulo é 4,6 radianos. 3. Se um móvel em movimento circular uniforme de raio 4 metros tem velocidade linear de 20 metros por segundo e seu espaço angular inicial vale 1 radiano, determine a função horária do espaço angular. A função horária do espaço angular é justamente o ângulo final igual ao ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo. Se o ângulo inicial é 1 radiano, temos que a velocidade é igual a 20 metros por segundo, a velocidade linear é igual a 20 metros por segundo e o raio é igual a 4 metros. Então, se você tem a velocidade e o raio, você tem a velocidade angular, que é exatamente 20 sobre 4, que é a velocidade angular é 5 radianos. Se ele quer a função, logo a função horária vai ser o θ final igual a 1 mais 5t. B. O período é a frequência do movimento. O período é o tempo de uma volta. Então, o período vai ser a velocidade angular dividido por 2θ dividido por t. Então, o período de uma volta é 2π dividido pelo t, período. Então, o período vai ser 2π dividido pela velocidade angular. Você tem a velocidade angular, então o período é 2π sobre 5, o que dá que o período é 2π sobre 5 segundos. Se você tem o período, você tem a frequência, porque a frequência é o inverso do período. Então, a frequência é 5π Hz, ok? Vou deixar isso para vocês fazerem. Deixa o like, compartilhe e até a próxima aula. Tchau!